Estamos ao vivo em mais um podcast, mais uma sessão aqui no nosso Resetcast. E nós estamos aqui para te agradecer por mais estar aqui com a gente, acompanhando o nosso dia a dia. E hoje nós estamos com um convidado especial, um cara incrível aí que tem um resultado também incrível no digital. E hoje a gente vai estar falando um pouco hoje sobre resiliência no digital e empreendedorismo, né? Não só na parte off, mas também na parte online. Eu acredito que vai ter muita gente que vai se conectar com a gente, que vai ter muita gente que vai entender, né, o processo, o caminho, entender que tudo é um começo, entender que é um passo de cada vez que você vai dando. E tá aqui comigo um amigo, um irmão, que Deus colocou na minha vida. E eu quero que você se apresente aí para a galera te Que conhecer. isso. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Cuidado, Então, só fala. pessoal, tudo bom? Prazer, me chamo Carlos, estrategista digital. Vim do Rio Grande do Sul para acompanhar o que essa galera hoje está fazendo aqui, né? E compartilhar um conhecimento, compartilhar um pouco da nossa história, mostrar o que a gente tem feito, né? No tráfego pago, como a gente tem atuado e compartilhar esse conhecimento, né? E trocar ideia com vocês e entrar em assuntos polêmicos, né? Do digital que muita gente não fala, a gente vai abrir uns bastidores bem legais aí hoje. Show demais. E aí, hoje a gente vai propor, né? A gente vai fazer, eu vou estar fazendo algumas perguntas para você, e aí a gente vai fazendo esse bate-volta aqui, que vai ficar bem legal. Maravilha. É, como as pessoas ainda não te conhecem, né? Fala um pouco mais sobre você, né? Se você é casado, você já tem filhos, você tem vontade de ter filhos aí, Isso aí. e um pouco do que você faz aí pra gente já começar a aquecer a galera aí. Maravilha. Não, show de bola. Então, pessoal, hoje eu tenho 28 anos de idade. Eu praticamente vivo do digital como gestor de tráfego, estrategista de negócios locais, né? E também como mentor de algumas empresas. Então, hoje as empresas nos contratam para elas terem um processo digital, um cérebro digital dentro da empresa delas, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, sou casado, quero ter um time de futebol de filhos. Amor, espero que você esteja vendo isso, né? Casado com a Ana Carolina, pedagoga, uma mulher de Deus, né? Sou cristão, compactuo de princípios cristãos, né? Então, baseio a minha vida hoje nos princípios cristãos, né? Tanto para negócios como para vida pessoal. E a gente vem trabalhando aí há 2 anos, né? Mas, como eu sempre digo, né? Às vezes o resultado da noite para o dia ele demora anos para acontecer. E Perfeito. as pessoas não conseguem ver isso. Mas antes de eu entrar para o digital, eu passei por muitas áreas de venda, como multinível, né, que o Júnior Sim, também fez. Acho que cada um que fez multinível e que persistiu, ele em alguma coisa ele fez dar certo, né? Então aprendi muito sobre vendas no multinível, foi uma escola para mim. Eu trabalhei 2 anos afinco em campo, né, com multinível, mas eu tive experiências anteriores de familiares meus participarem de multinível, né? Então, sim. meio que aquilo ali já veio impregnando em mim há muito tempo. E eu sempre tive vontade de empreender, cara. Muita vontade de empreender desde pequeno, né? Só que essa vontade é algo que aconteceu na minha vida, por quê? Porque um familiar meu, ele tinha um negócio. E quando eu ia visitar esse familiar, eu via aquele cara com muita liberdade de tempo. Tipo, ele Sim. não precisava ir pro trabalho dele, sabe? Bater um cartão, enfim, ele ficava comigo ali, a gente dava um rolê e conversava. Ele tinha liberdade. E eu comecei a ver, nossa, eu quero essa liberdade de tempo. Né? Desde pequeno, desde os 8 anos, 9 anos de idade. Uau. E aí eu comecei a pensar, cara, o que eu preciso fazer para ter liberdade de tempo que nem esse meu familiar tem, comparado aos outros familiares que precisam trabalhar 8 horas por dia, né? E aí eu fui desenvolvendo, pesquisando e entendendo como as coisas funcionavam. Então eu acredito muito que, cara, acho que Deus abriu na minha mente desde pequeno uma porta de que não existe só um sistema financeiro para te monetizar, Perfeito. entendeu? Não existe só uma linha a você seguir, uma forma a você seguir. Então, a partir daí, a gente começou a caminhar, comecei a estudar, a ler muito, né? O multinível abriu muitas portas de leitura, eu li muito conteúdo, aprendi muita coisa, graças a Sim. Deus. Mas eu sempre digo que se você não aplica o que você estuda, não vale de nada. Então, eu sempre apliquei muito, graças a Deus. Sempre fui o cara do 80-20, né? 20 e 80 em teste, deu errado, a gente avalia, vai lá, faz de novo, e sempre foi assim, sabe? Essa foi a caminhada. Você falou sobre multinível, né? E o multinível ele é uma escola, né? Hoje, para mim, É, eu vejo que o cara que eu era e o cara que eu me tornei no decorrer, muito mais prático, muito mais acessível. A gente destrava em várias coisas, né? Mas eu fui entendendo no caminho que eu tinha que ter um produto. Porque sim, eu nunca ia conseguir chegar no resultado que eu almejava sim, se eu não tivesse um produto meu, né? Então exatamente. você trabalha hoje como estrategista digital. Especificamente, qual é o seu processo
de trabalho Tá. como estrategista? Ok. Então, hoje eu atendo a todo tipo de cliente que nos procura. Por exemplo, o Júnior quer lançar um curso, quer lançar uma mentoria, né, um especialista no caso do Júnior, um dono de uma empresa local nos procura, então a gente atende tudo. Hoje o meu maior foco de rentabilidade é atender empresas locais, mais focado no ramo imobiliário. Então, as imobiliárias querem gerar leads para vender mais imóveis. Então, a gente acaba atendendo esse tipo de cliente. Tem estratégias já, algumas estratégias validadas que a gente aplica, estuda, entende o que o cliente precisa e bota a rodar campanhas focadas naquele produto em específico que o cliente quer anunciar. Então, hoje eu rentabilizo bastante com essa parte de prestar serviço para empresas locais. E também, como eu falei, né? Algumas empresas, pessoas especialistas entram em contato por quê? Porque elas têm vontade de crescer no digital, mas às vezes elas não sabem o caminho. E como nós, gestores, estrategistas, estamos no bastidor, a gente tem já um feeling de como as coisas funcionam. Como Perfeito. funciona o lançamento, como funciona gerar um movimento. Então a gente meio que chega com um cérebro digital para a pessoa. E a gente fala, ó, você precisa fazer isso, um grupo, enfim, todas as estratégias digitais para que ela gere um movimento e esse movimento venha rentabilizar para ela. Entende? Perfeito. Que é o que falta muito nas empresas e nas pessoas hoje, né? O cérebro digital, assim dizendo, sabe? Alguém que dê o caminho das pedras, né? Alguém que saiba meio que um caminho. Claro, esse caminho não é algo que a gente aplica a mesma forma para todas as pessoas. Porque eu preciso entender o que esse cliente quer, eu preciso entender como ele quer gerar valor, como o cliente dele se comunica. Então, a partir daí, a gente desenha um planejamento, que é o que a gente fala hoje de funil, né? A gente Sim, desenha um funil, desenha o upsell, downsell, todo o planejamento para poder aplicar para esse cliente. E aí ele vai rentabilizando, e a gente assina um contrato, né? Comissionamento, FII fixo mensal, entendeu? Mas hoje o meu maior foco é o ramo imobiliário, né? A gente atende aí o ramo imobiliário, tem resultados bem legais já. Faz 2 anos que eu meio que me especializei na área, né? Como eu falei, eu não deixo de atender outros clientes, mas o o meu, carro-chefe é o meu a carro-chefe área hoje imobiliária. a área imobiliária, entendeu? Perfeito. Quanto você já fez já de faturamento assim para Para clientes. isso, para clientes? Cara, Totalizando. a gente somou 2022 8 dígitos, se eu não me engano, foram 58 milhões que a gente chegou a somar de vendas que foram feitas através de trabalhos nossos, de campanhas estratégicas nossas, tá? Em Uau. 2022 isso aconteceu isso aí. A gente ainda não parou para somar esse ano, porque eu sempre faço uma métrica anual, né? Mas 2022 praticamente foi o nosso primeiro ano focado na área e a gente conseguiu resultados bem satisfatórios com vendas, né? Pô, que legal. Mas assim, as pessoas vão ver, né? Pô, 58 milhões de faturamento anual em E 2022, mas no começo nunca é assim, né? Para quem está começando no digital, qual é o caminho que você dá para essa pessoa para ela ser resiliente, né? Porque sim, sim. para você alcançar um resultado na vida, né? Não é no digital, né? A gente está especificando uma área. Mas para a pessoa alcançar um resultado, ela precisa entender o processo, né? Que primeiro vai fazer uma venda, às vezes ela não vai conseguir vender Exato. nada no primeiro ano, Sim. né, então qual é a mentalidade empreendedora para a pessoa aplicar, né, quem é da sua área e qualquer outro Sim. nicho, né. O que que eu sempre aconselho muito, né? A pessoa que quer entrar no digital. Um exemplo, os meus clientes venderam 58 milhões, certo? Eles pagaram para alguém desenvolver as estratégias para eles. Então, eles me pagaram um valor para mim desenvolver as estratégias. Eles faturaram um valor X, né? Existe muita forma hoje de você entrar no digital. Eu sempre aconselho muito a prestação de serviço inicial. Você Perfeito. entrar prestando serviço para alguém. Por quê? Porque esse alguém vai estar te remunerando para você gerar as campanhas para ele, né? E fora que você vai estar entendendo estratégias com o investimento do cliente. Ah, mas Carlos, eu não tenho responsável, eu não entendo, eu vou acabar queimando o dinheiro de cliente. Pessoal, no início isso realmente acaba acontecendo às vezes, mesmo que a gente não queira, porque você precisa entender estratégia, então são períodos de teste. A Sim, gente fala muito que no tráfego pago não existe a estratégia certa, existe teste que você vai validando. Então, eu sempre aconselho para quem quer iniciar no digital e rentabilizar rápido, se especializa na prestação de serviço, né? Preste serviço, ofereça o serviço de tráfego para pessoas, empresas, enfim, porque elas vão te pagar por isso. Você vai aprender a mexer no gerenciador, você vai estudar sobre isso, se aprofundar. Depois que você dominar o gerenciador, você pode se lançar. Você pode lançar o seu conteúdo, começar a criar seu conteúdo, gerar valor e vender, monetizar com isso, né? Porque o que acontece, né, Júnior? As pessoas hoje elas olham para o digital e elas veem que, caramba, fulano fez 1 milhão em 7 dias, ok? Mas quantas vezes ele teve que bater naquela tecla para aquele resultado acontecer, né? sim, Então, às vezes, ela olha para o mercado de afiliado como sendo algo fácil, né? Para o mercado de lançar sendo algo fácil, mas é algo que é um processo.
E para esse processo realmente acontecer, você precisa dominar a ferramenta. Como é que você domina a ferramenta? Mexendo, estudando e mexendo nela. E como é que você pode rentabilizar de forma rápida? Aprendendo, prestando serviço. Uau. Entendeu? Então você vai, por exemplo, você vai oferecer o seu serviço de tráfego para uma empresa, ele vai te pagar, você vai aprender a gerar tráfego para ele. O que é o tráfego? É você gerar clientes que entrem em contato com ele para comprar um produto ou serviço. Monetizou prestando serviço, você tem um caixa para você reinvestir no seu afiliado, você reinvestir num PLR, você reinvestir no lançamento, no dropshipping, em todos os outros braços digitais que a gente fala, né? Sim. Então, basicamente, hoje esse é o nosso foco. A gente rentabiliza com serviços locais, em empresas locais, para ter um caixa para futuramente investir em outras áreas, né? Show demais. Recentemente eu fiz alguns vídeos que conseguimos bater mais de 1 milhão de visualizações. Na verdade, nós estamos com um vídeo que está batendo quase 5 milhões de visualizações e algumas pessoas vieram numa caixinha de pergunta que eu abri. Elas perguntaram bem assim, até repostei no Reels, como que você conseguiu fazer isso em menos de um mês, né? Não era menos de um mês, né? Você vai ver, tem um caminho. Eu consegui viralizar um vídeo, mas quantos vídeos eu tive que, tive que postar para chegar a ter esse resultado que eu tive? E Exato. isso é o essencial. As pessoas elas sempre estão querendo algo mais fácil, algo mais prático, algo que é um caminho mais curto. E não existe caminho curto. Existem pessoas que estão fazendo todo dia, pessoas que Exatamente. estão se dedicando e quando explode, falam, como é que ele fez? Ah, uma receita de 5 dias, uma receita de 7 dias, não é. Mas ela tá Tá ali acontecendo. se dedicando há muito tempo, né? Quem É, vê é igual o bambu chinês, né? Ele cresce tantos anos para baixo, para no último ano dele de crescer, ele fazer um crescimento é absurdo. aquela coisa, né? O sucesso da noite pro dia demora anos. Demora Entendeu? O anos. sucesso da noite pro dia demora anos, né? É que nem eu te comentei no início, né? Pô, hoje a gente tá há 2 anos. Graças a Deus, hoje vivendo do que eu faço. Então, hoje eu tenho a liberdade de trabalhar em casa, ter um escritório em casa, de acordar de manhã, tomar meu café, né? Que nem eu te comentei, né? Sim, Eu falei, por exemplo, cara, quando eu trabalhava no CLT, eu dizia, eu só quero poder acordar em casa, servir meu café, conversar com Deus e ficar ali. Sem eu ter que sair correndo para ir bater um cartão, nossa, entendeu? sim, E hoje eu não abro mão disso, entendeu? Então faz 2 anos que, por exemplo, eu marco reunião depois das 10 horas da manhã, porque esse período anterior eu tô ali desfrutando daquilo que eu sempre sonhei fazer. E eu não posso perder isso, entende? Só que para isso acontecer foram madrugadas, quando eu trabalhava no CLT, acordado, perfeito. estudando, entendeu? Saía do CLT, ia fazer reunião embaixo de chuva, fechar cliente, estudar. Então foram abdicações que hoje a gente desfruta, sabe? Mas, como eu te falei, Perfeito. isso demorou para acontecer, Eu entendeu? não negocio também. Desde que quando eu entendi isso, eu acho que não tem como abrir mão do Uhum. café da manhã em família, eu, minha esposa e minha filha. E isso é um desfrute nosso, porque eu acredito, tipo, pô, acordar cedo e você se dedica mais, né, para acordar, chegar cedo numa empresa, e se dedicar e você não ter ali o momento principal, que é ter um café da manhã, um relacionamento, você e Deus, ter o seu tempo de qualidade você e Deus, e Sim, ali desfrutar da sua família sem pagar. Também exatamente. não negocio isso. É uma coisa que a gente não pode perder, né? Porque o que acontece, né? Eu vejo isso, né? E a gente acaba presenciando às vezes. Algumas pessoas me procuraram para falar, Carlos, me ensina a fazer o que tu faz. Eu, ok, eu te ensino. Então eu passei para eles o que eu fiz. Só que quando eles começaram a ter resultados, eles entraram no looping de só aplicar aquilo e esquecer o objetivo, por que que eles começaram a fazer. Uau. Pô, eu comecei a fazer isso porque eu queria sair do meu emprego para ter mais tempo livre. Ok. Só que se tu sair do seu emprego e tu virar um escravo do teu negócio, não vale a pena. Entende? Porque, tipo, beleza, você vai estar sendo remunerado. Só que qual é o objetivo principal? Era ter mais tempo livre? Entendeu? Então, tipo, você não pode perder esse objetivo inicial, esse foco. Quando eu tô desanimado, assim, quando eu vejo assim, pá, perdi um cliente, não fechei uma proposta, normalmente eu pego a minha carteira CLT, eu dou uma olhadinha para ela e eu guardo de volta. Falei, é por isso aqui que eu comecei. Então, sabe, a gente tem que continuar. Cara, eu acho que o ser humano ele tem que fazer isso, ele tem que se empenhar e tipo assim, fazer um trato com ele mesmo. Tipo Sim, assim, mano, eu vou trabalhar, mas tipo, 2 anos da minha vida e eu vou dedicar toda a minha força, minha energia, para que daqui os próximos 5, 10, 100 anos da minha vida eu não tenha que mais me dedicar e pôr pressão. Só que às vezes você entra no looping e vive naquela roda e não consegue avançar. É o exato. platô, né? Você não Sim, consegue progredir. E aí, como é que você faz para desfrutar ao mesmo tempo que você está dedicando ao trabalho? sim, é o que acontece, né? Até janeiro eu tinha uma equipe, eu tinha gestores, enfim. Só que algumas coisas aconteceram, que nem picos e vales. Então eu entrei num vale que eu vi que eu tava fazendo muito na força do meu braço. Que eu tava,
Por exemplo, eu estava fazendo os negócios pensando só no objetivo financeiro. E a partir daí eu comecei a ter uma conversa mais profunda com Deus. Porque eu falei, Deus, por que isso está acontecendo? Onde eu estou errando? Daí foi como se ele falasse, você até aqui você veio na força do seu braço. Entende? Então o que acontece? A partir daqui, filho, eu quero que você realmente se conecte no que você tem que fazer. E aí Sim. que eu comecei a entrar num nível mais profundo de intimidade, entender. E aí a gente entra num assunto que é o quê? As pessoas hoje não conseguem unificar o trabalho com o ministério de vida, com o seu chamado. Ou elas trabalham 8 horas por dia e depois do trabalho elas vão fazer o ministério. Só que tá errado isso, né? Por quê? Porque um exemplo era Adão. Adão não precisava trabalhar 8 horas por dia plantando para se alimentar. Tava tudo pronto. Ele só colhia o que Deus tinha plantado no jardim, fazia o que tinha que fazer, replantava e deu. Entende? E Adão tinha algo que o trabalho de Adão, trazido na palavra do hebraico, do original, significa avodá, que é o propósito. E aí, unificando, vem trabalho que, né, avodá corandeu. Avodá corandeu significa trabalhando com o propósito de Deus. E aí entra a parte do desfrute, que você não precisa mais fazer na força do seu braço. Mas quando você entende o seu avodá, o seu chamado, você unifica o que você faz hoje, a sua empresa, os seus negócios, para o corandeu, para Deus. E aí que as coisas começam a acontecer de forma natural. Aquele cliente X começa a chegar perto de você, você fecha contrato com ele, e tudo gera um movimento. E aí você não fica mais aflito só pelo financeiro. Você começa a desfrutar. Porque você está fazendo algo não para o seu bem financeiro. Você não está juntando tesouros na terra, mas você está juntando uma riqueza no céu. Sim. Entende? Que você está trabalhando, usando o seu negócio, sua empresa, para implementar o reino. E aí que entra um desfrute de alma, um desfrute de descanso. Que o descanso ele é um mandamento, né? Deus criou o mundo e depois falou, descansa, filho. Vem descansar, vem desfrutar. Então, que propósito eu tenho de eu ter uma empresa, trabalhar ali que nem um doido, juntar dinheiro, se eu não consigo desfrutar daquele propósito? Perfeito. Então, às vezes, quando a gente está estressado, angustiado, a gente tem que voltar ao nosso avodá inicial. Sim. Cara, por que Deus me deu esses recursos financeiros, eu consegui ter uma sabedoria de montar uma empresa, de prestar serviço, monetizar com isso, se eu não consigo desfrutar disso no reino? E aí que entra o desfrute. Então, hoje eu trabalho com esse princípio. Pô, se tá me dando estresse, quer dizer que eu tô seguindo um caminho que não é o caminho que eu tenho que seguir. Eu tenho que voltar a analisar o que realmente é o propósito para mim poder fazer isso aqui com alegria, para mim poder desfrutar disso. E aí a gente entra no âmbito familiar, do desfrute, a gente entra no âmbito de saúde, enfim, todas essas questões, né? Sim. E tem algumas coisas que são inegociáveis, né, Júnior? Por exemplo, eu trabalho em casa, então, tipo, às vezes eu tô no meu escritório ali, olha, eu tenho meu sofá no escritório. É um pulinho para mim sair da mesa do escritório e ir pro sofá e ficar o dia inteiro ali tirado, entende? Sim. Mas a gente tem que entender que a gente tem tarefas a cumprir. Só que essas tarefas, elas não podem sobrepor o meu âmbito familiar, não podem sobrepor a minha intimidade com Deus. Então, eu tenho que primeiro ter essa primícia para depois eu ter o trabalho, em Você terceiro falar lugar. em intimidade com Deus, esses dias, né, eu peguei um sacode e eu senti, né, não sei como que você tem intimidade, mas eu vi assim Deus falar pra mim, para de ser superficial, sabe? Você acordar e fazer aquela liturgia, aquele cronograma diário, né, e você não sai, não dá algo novo pra Deus. E aí eu ouvi assim aquela voz, para de ser superficial, né? Botei a mão na cintura, fechei os olhos, respirei fundo e agradeci a Deus. E nada E aconteceu. Deus queria algo mais profundo, sabe? Exato. Para de ser mediano, né? Deus, Exatamente. ele não quer entrar numa coisa tipo um cronograma, mas ele quer entrar no seu lifestyle, ele quer viver contigo. E é isso que eu comecei a entender com mais clareza, que era isso que ele queria de mim. É isso que Sim. ele queria caminhar comigo, tipo, de viver de fato, não é? Eu digo para algumas pessoas, né, que se a gente é ensinado a dar só 10% e devolver para Deus, a gente dá 10% do tempo, 10% De da tudo. energia, 10% de tantas coisas. De tudo. E quando Deus vai dar algo para mim, para você, ele dá tudo. Exatamente. Ele não dá a metade. Deus ele Ele não não quer dá uma pouco. parte. Ele dá o dia inteiro. Ele te dá Sim. 24 horas. Você imagina se ele te der só 2 horas e 40, né? 10% de um dia inteiro. Sim. Mas ele nos dá o desfrute de um dia inteiro. E às vezes tem gente que é tão religioso que, não, as primeiras horas eu dedico a Deus. E as 23 horas do dia? Para Passa onde vai?
Passa né? estressado, passa Não brigando. que eu esteja invalidando quem acorda cedo, quem lê a Bíblia, quem se conecta com Deus, mas não é que quando você termina ali, você deixa ele lá e vai embora, não. Leva ele para sua rotina, leva ele para o café da manhã, à mesa, né? Exato, Sentar à exato, mesa com a família, leva ele para sua rotina do trabalho, leva ele para a rotina com seus amigos. exato. Tudo que você faz inserindo Deus não tem como não dar errado, né? Exatamente. Uma vez abençoado, sempre Sempre abençoado. abençoado. Eu costumo dizer que o culto de domingo é o extrato da sua semana inteira. Então, como é que foi a sua semana inteira de intimidade com Deus, no seu trabalho, na sua vida familiar, para você chegar num culto e realmente ser usado, né? Porque as pessoas às vezes vão pro culto apenas para sentar, esquentar o banco e receber. Mas não é isso, né? Não é uma tomada. Beleza, isso realmente acontece de você se reenergizar na fonte. Mas o culto é para você ser usado, porque vão vir pessoas de fora para você ser um canal de Deus, para você tocar na pessoa, orar pela pessoa. Então a gente tem que estar preenchido, entendeu? E que nem eu tava te falando, né? Se a gente não tem uma vida do dia a dia com isso, a gente faz por fazer, e aí a gente acaba se perdendo. Não existe esse meio termo, né? Ou é Deus ou é outro Sim. caminho, E entendeu? aí entra, eu estava vendo até um vídeo recente, né? O empreendedor, né? Ele tem algo muito forte com Deus, porque ele vive de fé, né? Uhum. Às vezes a gente se pergunta, se questiona muito por algumas coisas na vida. E eu estava estudando sobre a prata, e era um dos assuntos que eu até queria colocar aqui para a gente falar, porque a prata, quando ela é retirada da terra, do solo, ela vem com toda aquela crosta, né? Então ela vai para o crisol para ela Sim, ser botar numa temperatura alta para arrancar as impurezas dela para se tornar uma joia. para Então lapidar. ela vai ser lapidada. E aí eu comecei a ver que a forma que a prata é preparada é diferente do ouro, Sim, porque o ouro ele pode derreter e a prata, se passar do ponto, é perdida a prata. sim, E existe uma técnica que o artífice, que ele que está preparando a prata, ele tem que estar de olho na prata para que ele não perca essa prata. entendi. Então ele tem que estar observando ela. Enquanto me perguntei, como que o cara sabe quando a prata está pronta para ser retirada do fogo, né? E aí eu comecei a estudar e fui ver um ponto muito importante, que quando ele vê que a prata está pronta, é quando o artifício consegue se ver na prata, o reflexo dele na Olha prata. só, Então quando ele consegue ver o reflexo dele, ele tira aquela prata do fogo. tá pronto. E eu vejo assim, Deus é a mesma forma. Enquanto ele não consegue se ver em nós, enquanto ele olha para mim, ele não consegue ver a imagem dele em você, Tá impuro. ele vai continuar deixando você passando as provas, as situações, as adversidades. Então, toda luta, toda dificuldade, todo problema que você está enfrentando hoje, ele tem o intuito, fazer você refletir a imagem daquele que te criou. Exatamente. Esse é o processo. Enquanto você não reluz essa imagem, enquanto você não transmite. Tem gente que associa que andar com Deus é viver de mar e rosa. Uhum. Não é? Não É é. passar o processo. Você vai ver, todos os grandes homens que passaram na Terra, todos eles foram muito provados, né? Exatamente. Passaram por grandes lutas, grandes desafios e chegaram onde chegaram. E esse é o processo. É Exato. entender que enquanto eu não transmito essa imagem, enquanto eu não reflito a imagem do meu Criador, eu continuo passando pelo processo de lapidação Exatamente. Essa questão de processo é muito simples. Adão pecou no paraíso e Jesus venceu no no deserto. deserto. Entendeu? Então a gente tem que entender que tudo que a gente tem hoje em mãos é recurso. E as coisas ruins que acontecem com a gente é porque a gente não está sabendo negociar os recursos. Então, Deus me deu um carro, Deus me deu uma empresa. Como é que eu vou usar esse recurso em prol do reino? Buscar em primeiro o reino e todas as demais coisas vão serão acrescentadas. E às vezes a gente está num âmbito de ânsia de fazer as coisas acontecerem financeiramente, a gente acaba botando o financeiro em primeiro lugar, esquece Deus. Entende? Então aí que começa as coisas a darem errados. Quando a gente bota Deus em primeiro lugar e fala, Senhor, tá nas tuas mãos, só me guia, me dá sabedoria, que as coisas vão acontecer, a gente começa a caminhar de forma mais leve, mais suave, né? Porque, por exemplo, Jesus na tempestade estava descansando no barco. Essa foi uma palavra que eu recebi que mudou totalmente meu estilo de vida empresarial, meu estilo de vida de viver. Enquanto uns estão agoniados, Jesus dorme. 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 Ele só levanta, dá uma ordem e volta. E fala, homem de pequena fé. É isso. E eu Entende? tava vendo, eu vendo não, né? Eu tava pegando uma peia, né? Porque a gente vai se comunicando. Não sei se você é um doido igual eu, que você vai andando na rua e vai conversando com Deus. E aí, às vezes a gente se pergunta, por que que é tão difícil? Por que é isso? Por que isso? E aí eu ouvi, né, essa voz falando para mim bem assim: a vida, ela só é dura para quem é mole. É verdade. A vida só é dura para quem é mole, para quem não faz o que tem que ser feito, sabe? Suportar o Enquanto processo. eu me ponho como vítima, eu nunca vou conseguir ver a vida
de uma forma que ela é. Exato. Eu sempre vou ser o coitado, eu sempre não tenho condições, eu sempre não consigo fazer. E todas as vezes que eu me olho e vejo isso, eu nunca vou conseguir dar um passo para frente daquilo que Deus falou para mim. Aquela coisa, né? É aquela frase clichê, né? Não é o que a vida, não é o que aconteceu com você, é como você lidou com o que aconteceu com você, entendeu? Então as pessoas, elas têm esse problema, né? E hoje tudo é em prol disso, né? De te deixar cada vez mais dependente dos outros. O A maior, mídia. o maior desafio do ser humano é entender o seu propósito. Uhum, E exatamente. a gente estava até falando isso ontem na mesa, na hora que a gente foi comer pizza, que as pessoas elas querem focar em algo, eu vou investir aonde? Onde ela tá vendo alguém dando Alguém. certo numa área, só que ela não entendeu que o propósito dela é outra coisa. Exatamente. Então, quando você vai pelo dinheiro, você entra em um negócio pelo dinheiro, você sai pelo mesmo motivo. Exatamente. Então, se você quer fazer algo porque todo mundo tá fazendo, faça o conselho que a sua mãe dizia quando você era pequeno, você não é todo Você mundo. não é todo mundo. Mas, Júnior, como que eu entendo? Como que eu sei o meu propósito? O seu propósito nunca está voltado à satisfação pessoal. O propósito ele está sempre voltado a satisfazer as pessoas. Então, você tem algo que você consegue contribuir para o mundo, que as pessoas são muito satisfeitas com aquilo que você entrega. Então, quando Deus deu a colheita, né, para Pedro, quando ele falou para lançar a rede ao mar, ele teve uma grande colheita. Mas só que aquela grande colheita não era só para ele. Aquela grande colheita era para ser compartilhada. Então o propósito ele é compartilhado. O propósito, quanto mais você cresce, é quanto mais pessoas você abençoa. Quanto mais eu entendo do meu propósito, mais pessoas eu consigo edificar, transbordar, ensinar, orientar. Então hoje eu faço isso através da minha rede social. E eu ouço muito ele. Às vezes eu vou querer falar sobre posicionamento, que é a minha área, Sim. ensinar as pessoas a se posicionar no Instagram, e quando eu abro a live, Deus fala para mim fazer outra coisa e começo a transbordar. Aí vira um culto, né? Sim. Vira um culto. E Mas por acontece quê? muito Porque mais, isso né? é mais importante do que? É mais importante eu exercer o meu propósito do que aquilo que eu acho que me traz retorno financeiro. Porque cansei de quantas vezes eu acabar uma live e alguém entrar no WhatsApp e mandar uma mensagem e falar, pô, preciso do seu serviço, quero entrar na mentoria, quero fazer isso. E eu nem fiz pitch de venda no Sim, final da live, sim, porque eu entendi o propósito. sim. E eu ouvi um homem, né, um homem que me discipulou, um pastorzão, me discipulou a vida toda e ele me deu esse recado, até hoje eu levo comigo. Trabalha para Deus, que ele trabalha para você. Não Exatamente. tem como você fazer, ele nunca vai deixar. Se o salário do pecado é a morte, imagine para quem que exerce justiça. Sim, Imagina para alguém que exerce faz algo íntegro, né? exato. É aquela coisa, né? Trabalha para Deus que ele é seu sócio. Então, não tem como dar errado. Um negócio que Deus é sócio, né? E é basicamente que é isso, é você usar os recursos do céu na terra. Tudo que ligares no céu, ligados na terra, entendeu? Não é na terra, ligado no céu. Então, quando a gente entende que um celular é um recurso, que a gente entende que a sabedoria de entender do digital é um recurso, você tem que começar a usar isso em prol do reino, entendeu? Por exemplo, hoje em dia eu acredito que todo mundo tem capacidade de aprender. Claro, dadas as disfunções genéticas de algumas pessoas, enfim, isso, né, Sim, acaba atrapalhando. Mas eu acredito que desde uma pessoa lá que vem da era industrial, a que ela tem o âmbito de mudar de vida, que ela tem anseio e ela é uma pessoa que consegue aprender, se ela abrir um computador e estudar um curso sobre gestão de tráfego, ela vai monetizar com isso. Ela só precisa ter o foco, o porquê que ela vai fazer aquilo, né? E às vezes é que a gente comentou, né? As pessoas estão mais voltadas a mamon do que ao propósito de vida. Como é que eu vou entender o meu propósito de vida, né? Eu preciso entender o que eu sou, o que é a minha missão, né? Como é a minha missão empreendedora, meu empreendedorismo missional na Terra. E por que que eu tenho um chamado missional? E aí você vai utilizar isso em prol do reino, né? Porque um chamado missional, ele meio que tira a sua casca, ele desgruda aquela casca do âmbito financeiro, de você só ter uma empresa e ser um empresário, mas ele te coloca uma roupa limpa de você entender como você vai atuar no empresarial. Porque hoje, para você ter uma noção, a nível mundial, em alguns países, a gente não consegue mais entrar com uma Bíblia, né? Por causa da sim. perseguição. Porém, a gente está acreditando muito, a gente tem ouvido muito falar num novo avivamento, numa época de avivamento. E eu acredito muito que esse avivamento vai acontecer através de uma onda empreendedora missional. Que hoje você pode entrar em vários países sendo você empresário, CNPJ, para abrir uma empresa lá. Sim, Então a gente acredita nisso muito. De que hoje você é empresário, você vai ser uma flecha no reino através da sua empresa. Você vai poder levar, através de uma empresa, entrar num país e ir lá levar a mensagem. perfeito. Entendeu? Então eu trabalho hoje em prol disso, de entender isso e caminhar nessa liturgia.
Por que que eu tenho uma agência? Por que que eu tenho clientes? Para me monetizar e daqui a pouco eu poder sair do país que a gente está, ou até ir para outras regiões do país, mas ir para fora e abrir uma empresa fora e levar a mensagem. E com o recurso financeiro que é entrado na empresa, reinvestir no reino. Só isso, entende? Hoje, quando eu acordei, eu fui ler Gênesis, né? Gênesis 26, e fiquei observando como Isaac fez, né? Uhum, Isaac veio a crise, ele já ia consultar Abimeleque para descer ao Egito, uhum. ele avisar. E no meio do caminho, Deus intervém em ele e fala para ele permanecer na terra. E ele semear naquela terra seca e acreditar naquele projeto. E esse é o essencial. Porque se Isaac não tivesse obedecido à voz de Deus dele, não, mas tipo, A pô, eu terra vou não dá. semear numa terra onde eu sei que não tá dando fruto, é viver de fé. E Sim, aí Isaac foi e semeou. Se ele não tivesse semeado, Isaac nunca teria tido aquela colheita 100 por um, 100 medidas exato, por um. Por exatamente, quê? Ele só teve a colheita 100 medidas por um porque ele ouviu e obedeceu. Então exatamente, ele executou. Porque às vezes a gente vê alguém dando certo, só que aquela pessoa ouviu e obedeceu. E muitas das exatamente, vezes Deus vai colocar você em um negócio, em um segmento, em uma determinada área que ninguém valoriza. Mas se exatamente. você exercer e fizer e plantar, a colheita vem. Vem, E é quando ninguém menos espera, vai falar, mano, me ensina o que que você fez. Por quê? Porque você fez o que ninguém queria fazer. E exatamente. semear numa terra seca é fazer como Eucana, na 1 Samuel, que fala assim, que Eucana dava da porção dobrada à mulher que ele amava. Sim, Ele dava da parte dobrada, ele sacrificava, dividia o sacrifício para Penina e seus filhos, mas quando chegava com Ana, que era a mulher que ele amava, ele dava da porção dobrada. dobrada. E aí eu fiquei vendo Deus ministrando no meu coração. Deus, quando você faz algo que ama, Deus ele te dá tudo em dobro, Vai dobro. né? Porque tipo, ele deu da parte dobrada porque ele amava, mesmo ela não dando filho, mesmo ela não dando retorno. Então, Exatamente. quando você entende que você faz algo com amor, mesmo que não esteja dando retorno no início, mas se você dedica e dá todo o seu empenho para aquela pessoa, o retorno vem. Não tem Exatamente, como. exatamente. Eu gosto muito de falar que eu não sou a favor da teologia da prosperidade. Eu gosto de entender que existe você largar o velho, se tornar um novo em Cristo e desfrutar desse novo em Cristo, né? Porque hoje existe muita gente propagando só o inferno, mas não é isso. Existe um reino que a gente pode acessar aqui. Só que para mim acessar esse reino, eu preciso largar o velho. Eu preciso realmente deixar as vontades carnais e dar tudo para Deus. Entendeu? E aí, quando você dá tudo para Deus, é isso que você acabou de comentar. Deus, ele vai te retribuir em paz, em anseio. Eu gosto, praticamente nos meus anos de conversões, eu ouvi muito de que a pessoa que realmente é rica é aquela pessoa que tem Deus. E porque quando você tem Deus, tudo é suprido, entendeu? Sim, Porque é legal você viver para Deus, porque Deus, ele te surpreende de formas surreais. Seja na empresa, seja na vida pessoal, né? Eu tenho um relato que eu tava chegando no supermercado uma vez e veio um catador de latinhas e ele veio todo sujo, né? Ele veio retraído e ele falou: Pô, você é rico. Primeira coisa que ele falou. E eu na hora rebati: Rico é quem tem Deus. Nossa, aquele cara ele se desmontou. E aí eu cumprimentei ele assim e ele falou: Cara, você é a primeira pessoa que me cumprimenta, porque olha a mão toda suja de terra e tal. E ali meio que caiu uma capa dele e ele falou assim: Cara, eu não vou te pedir dinheiro porque eu sou alcoólatra, mas eu preciso comprar uma fralda pra minha filha. Vamos ali? E aí a gente foi lá, comprou e tal. E eu levei uma mensagem pra ele. Por quê? Porque muita gente não ia nem dar bola pra aquele cara. Então, tipo, uau. a gente tem que só que o quê? Utilizar do reino, Eu entendeu? ouvi ele, né? Você teve essa Isso, sensibilidade, né? de ouvir, de tocar, e às vezes as pessoas ficam retraídas no recurso financeiro. Né? Eu falo muito, né? Eu não gosto de falar, eu ajudei, enfim, isso não é o âmbito. Mas esse relato, ele mudou muito minha percepção de vida, porque era uma época que eu tava tentando entender o porquê de algumas dificuldades financeiras que eu tava passando, e daí meio que Deus falou: Filho, o recurso que eu tô te dando não é pra ti. Entendeu? O recurso que eu tô te dando é pra te prover porque não tem condição de prover. A fama de você ter um canal de Instagram com 50 mil, 100 mil seguidores não é fama pra você, é pra você levar a mensagem pras pessoas que não têm essa disrupção de abrir um canal. Uau. Entendeu? A fama não é pra você, o recurso não é pra você, o recurso é pra você prover. Pra aquele que não tem condição, pra aquele que não tem o âmbito de falar. É só pra isso. E aí, Você me lembrou da passagem que eu sempre falo sobre Jacó, né? Jacó, ele não cavou um poço pra na ele, casa, no quintal dele, ele cavou um poço
no deserto. Por que Exato. que o cara cavou um poço no deserto? Porque todos aqueles que fossem trilhar o mesmo caminho que ele, um dia iriam beber da água que um dia ele cavou. Só que eu acho fascinado, minha cabeça vai longe na Bíblia, que eu fico imaginando. Imagina, naquela época, não tinha sonda, não tinha tecnologia, não tinha equipamento, e ele só ouve uma voz falar, cava aqui, Cava. cava. E aí o cara olha pro lado, e quem sabe os colaboradores olharam pra ele e falaram, o patrão pirou. Não faz sentido. E aí, só vou ouvir. Cavei, cavou, cavou. E no início todo mundo vai rir, no início todo mundo vai zoar, no início vão desacreditar. Só que Jacó continuou fazendo. E quando a água começou a jorrar, até quem duvidou foi querer beber um pouco. Exato. Então, se você que está aqui me assistindo, que está aqui comigo, e você entender que você tem algo que você precisa fazer, executar, e por mais que seja sua família, seus amigos, parentes, vizinho, papagaio, cachorro, periquito, que for que desacreditar de você, mas você continuar fazendo, porque quando Deus dá a promessa, ele dá a promessa para você. Exato. Então, só quem consegue enxergar é você. Exato. Quando Deus deu o sonho para José, só José enxergou. Exato. Né? E a parte mais fascinante, Carlos, de José é que quando ele deu o sonho, Deus deu o sonho para ele para quê? Ele sonhou com os peixes se curvando diante dele, que simbolizava a prosperidade, Sim. né? Que ele ia governar sobre o dinheiro e não o dinheiro ia governar ele. E segundo ponto foi o sol, a estrela e as luas se curvando diante dele. Sim. Só que a família não entendeu, porque Deus deu a visão, foi para José. Sim. Achou que José ia governar sobre a casa. E ele não estava mostrando isso. Quem era Faraó no Egito? Faraó Sim. não era governador nem presidente. Faraó representava uma entidade, representava Sim. uma divindade, perdão. Sim. Ele era uma divindade. E o faraó representava o sol, Deus Ra. E a Cleópatra, ela representava a Deus da lua. Exato. E as estrelas são as cidades que estavam ao redor do Egito. Quando Deus deu o sonho ao José, Deus estava dizendo para José, eu vou pôr o Egito para se curvar. Sim. A nação mais poderosa vai se curvar diante de ti, José, e vão te servir, você e a sua casa, Sim. a sua família. Então, às vezes, quando Deus nos dá um sonho, uma visão, as pessoas de perto não vão compreender. Não vão porque não é que elas não nos amam, é porque elas não conseguiram ver. Só Exato. Quem viu foi eu. Exato. Então é eu que tenho que trilhar, eu que tenho que obedecer. Exato. Então a gente vai ter que desagradar algumas pessoas, vai ter que ser resiliente, porque Deus deu uma visão para você. Sim. Você sabe que você está trilhando. Sim. E o problema é que quem não sabe o que você viu vai querer te confundir. Exatamente. E é nesse percurso que muita gente se perde. Exatamente, né? Essa questão sobre visão, ela é muito forte, porque normalmente as pessoas, elas são ativadas depois de receberem algo, né? Não existe essa coisa de você vem vindo e começa a fazer devagarzinho. Normalmente é um forte impacto emocional, uma palavra, uma coisa que faz você mudar. E às vezes é um impacto ruim que faz você mudar, né? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa começa a correr para ter saúde depois que ela tem uma doença, entendeu? Que ela passou. E às vezes a pessoa que é empreendedora, ela tá às vezes esperando uma resposta de Deus. Deus fala comigo para mim saber o que eu vou fazer no meu negócio, o que eu vou fazer, entendeu? No digital, enfim. Mas às vezes Deus já falou há muito tempo atrás. Como Noé. Noé recebeu uma vez só, né? Ele só recebeu uma vez só a palavra. Noé, constrói uma arca assim, assim, assim. Noé baixou a cabeça e trabalhou. Ele só deu as medidas. Só trabalhou. A parte de Deus ele dá a semente, eu que tenho que plantar e vai ter um que vai ter que regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, a parte de execução tem que ter. As pessoas não sabem dividir isso. Sim. O que eu tenho que fazer e o que Deus vai fazer. Uhum. E o que cabe a mim e o que cabe a Ele. E a gente, às vezes, quer entrar onde não é para entrar. Sim. Tem coisas que é Ele que vai fazer e a gente quer fazer por Deus e vai quebrar a cara. Exatamente. É igual Sara. Eu gosto de pegar aqui Bíblia. Né? A Sara foi fazer o quê? A Sara, ela ouviu a promessa, olhava no espelho e falava, é contraditório. O cara falar que eu vou ser mãe de multidão, já estou velha e sou estéril. Sim. Então, a possibilidade de se tornar real é impossível. Exatamente. E aí é nessa área que Deus entra. Aí o que ela fez? Vou dar minha serva egípcia para ele ter um relacionamento e ele vai ser como o meu filho, né? E aí foi o erro. Porque sabe quantos anos Ismael já tinha quando o Isaac nasceu? Já tinha quase 15 anos. Quase 15 anos. Então eu falo assim, existem coisas que muitas das vezes a gente já poderia ter acessado. E não acessou porque a gente foi querer fazer o que não era para ser feito. Exatamente. Foi querer pôr a nossa mão onde Deus disse que Ele quer fazer. E eu sempre digo assim, não queira fazer aquilo que Deus falou que é Ele que vai fazer. Exatamente. Mas também não fique esperando cair do céu aquilo que é para você fazer. Não vai cair. Que é o que é para mim fazer, eu tenho que fazer. Exatamente. Eu lembro muito nitidamente que nós estamos em 2023. Se eu não me engano, 2019, a gente estava num congresso de aniversário da nossa igreja e o apóstolo que
que era o cabeça, né, da igreja, do ministério, ele profetizou sobre a minha vida que Deus estava trocando meu nome de Carlos para José. E aí começou a falar algumas coisas, ele profetizou que Deus me colocaria no meio de homens de poder, me tiraria, me colocaria, faria eu entrar e sair no meio de homens de poder, que eu seria um homem do povo para Deus. Na minha cabeça, na hora, eu falei, pronto, vou me candidatar a vereador da cidade, né? Uhum. Na hora, vou ser prefeito da parada. Só que aí eu até dei risada, falava com a minha esposa, não, vou ser prefeito, já era, vou entrar no meio da galera e tal, vai ser isso aí. É isso que Deus quer. Só que eu não entendia. E hoje eu paro para analisar e eu falo, nossa, que legal, hoje eu tô no meio de empresários que me contratam, Sim, né? Empresários de algumas crenças diferentes, pessoas que às vezes estão aflitas. Eu vejo muito empresário aflito hoje quando eu converso com eles, né? Que eles sim, estão só com o dinheiro, enfim, eles não conhecem a verdade ainda. E eu já entendo, essa palavra ela se cumpriu, né? Só que de um caminho totalmente diferente do que eu pensei que era lá atrás. Se eu tivesse seguido aquela parada de tentar ir pra política, um negócio nada a ver, entendeu? Ia sim. tomar bomba até dizer chega. Mas a gente tem que entender o processo de Deus, né? E aí que entra, quando você recebe uma palavra, você recebe uma resposta, você não tem que sair correndo, atirando. Você tem que parar e, senhor, então beleza, é isso, senhor. Fala comigo qual é o caminho que eu tenho que seguir. Vai me direcionando, né? Porque eu Perfeito. creio muito que, por exemplo, Noé recebeu uma vez a instrução. A Bíblia não conta, não tem um relato de quanto tempo, mas acredita-se que mais de 100 anos ele teve trabalhando em prol daquela obra. E eu acredito muito que vinha a sabedoria do alto para Noé, da onde ele pegar a madeira, como ele cortar. Entende? Perfeito. Agora imagina que se chegassem pessoas para Noé enquanto ele estava construindo a arca, lá com aquele estoque de madeira gigante, e começassem a querer negociar madeira com ele. E Noé começasse a ver que tinha um negócio financeiro para ele fazer com as madeiras. Ele abriria uma empresa de vender madeira e ele sairia do propósito de Deus. Mas não, ele persistiu com o coração firme. As pessoas fazendo chacota, as pessoas duvidando, mas chegou o dia que choveu. E nesse dia que choveu, aconteceu o que aconteceu. Então, o que a gente quer falar com isso? Quando você recebe, você tem no seu coração a vontade de, por exemplo, ir pro digital, abrir um Instagram, fazer vídeos, se posicionar como especialista de uma área, faz, entende? Mas não foca no dinheiro rápido, não foca nisso. Perfeito. Foca no que Deus colocou no seu coração. Por quê? Porque é aí que você vai começar a transbordar nas pessoas. E quando eu falo de transbordar, é você tocar nas pessoas, entendeu? Porque tem pessoas que estão passando por problemas que você já passou. Pra você, hoje você dá risada de problemas que você passou, mas tem pessoas que estão aflitas vendo o que você está fazendo, entendeu? Vivendo o que você viveu. E elas precisam de um caminho, elas precisam de alguém que passou por isso, elas precisam entender como você passou, entendeu? E aí, quando você abre o Instagram, abre uma live, se posiciona ali, você começa a transbordar conhecimento e as coisas naturalmente acontecem. E quando você vê, você vai ter pessoas te chamando para fechar contratos com você. Você vai estar monetizando de uma coisa que você nem sabia que dava para monetizar. Entende? Então, eu acredito muito nisso. De você sempre botar o propósito, o objetivo que Deus te falou para você fazer. E às vezes, eu acredito muito que Deus deu as coordenadas para Noé, mas Noé não conseguia imaginar a arca pronta. Uhum. A gente não precisa ver todos os degraus da escada, a gente só precisa ver o primeiro degrau. A gente dá o primeiro passo. E aí a gente vai vendo degrau a degrau. E aí a gente vai ver caminhos que a gente vai poder caminhar, escolher. Mas se a gente continuar seguindo em frente, a gente vai sempre atingir um objetivo, entende? E é isso que hoje me move no digital, sabe? É isso que me faz me manter, sabe? Já tomei processo de cliente, entende? Já tomei ameaça de cliente. Já tive muito churn no mês, que é perda de cliente. Valores exorbitantes, assim, tipo, cheguei num valor X e do nada, pum, despencou, o cliente indo embora. Porque eu não tinha sabedoria de lidar com o cliente, não sabia o que fazer certo, entendeu? Então Perfeito. foi uma caminhada arduosa para hoje a gente estar aqui. Eu vim lá do Rio Grande do Sul, São Paulo, desfrutar um final de semana com você, sabe? Para poder utilizar do recurso. Mas foi uma caminhada arduosa. E nessa caminhada arduosa, muitas vezes eu me mantive sonhador, como era lá no multinível. A gente batia perfume na rua, né? Todo dia de Sim. sapatinho vendendo. Então, tipo, a gente tem que se manter acreditando no propósito. Como José, ele acreditava no propósito, entendeu? Como Noé. Esse aqui tá Um ponto. a chave, né, para você acessar, porque as pessoas hoje em dia elas têm um certo problema, elas Tem. falam o quê? Elas falam tipo assim, não abre a boca para falar dos seus sonhos. Uhum. Imagina, se ele não tivesse falado, ele não teria vivido nunca. Não teria Ah, mas conectado. Júnior, Deus teria outra forma de exaltar José. Teria, porque a gente não pode invalidar o poder de Deus. Mas o acesso, a chave está em Em falar. declarar. Porque quando você fala, você está materializando. Ele compartilhou do sonho.
E eu digo assim, o que a gente não pode vacilar é compartilhar nossas vulnerabilidades. Exato. Quando eu me torno vulnerável a uma pessoa que talvez com essa mesma... É tipo o fogo. Com fogo você pode cozinhar um alimento, mas com Sim, fogo você pode acabar com um sim, negócio. sim, Então, olha só, às vezes você compartilha de algo seu e você está dando a sua vulnerabilidade para aquela pessoa te destruir a qualquer momento. sim. Então, esse é o problema. As pessoas acham que elas, fechando a boca, elas vão realizar o sonho mais rápido. Porque Exato. ninguém quer passar pela dor. Sabe por que as Exato. pessoas elas não querem ficar caladas? Porque elas não querem ser apedrejadas, elas não querem ser humilhadas, elas não querem ser Passar vendidas. vergonha. Você tá entendendo? Então, tipo, não tem como você realizar algo sem verbalizar. Você tem que falar, você Tem que tem que falar. declarar. Você tem que amanhecer o seu dia dizendo que você já venceu, que já existe isso e Sim, pronto. sim, Porque as pessoas, elas vão querer de qualquer custo querer fazer você parar. sim. E aí, nessa hora que mostra quem é. O que eu faço hoje no digital? Eu faço pessoas entenderem o seu propósito, ajudar elas o básico, a estruturar o seu perfil para pôr a mensagem que queima no seu coração. Porque às Sim. vezes eu tinha muito essa trava entre falar do reino ou empreendedorismo. Ou Propósito eu unificado. trabalhava ou eu falava de Jesus. E eu comecei a entender que, tipo, Jesus tem que estar em tudo. Não tem como Sim, tirar não ele. tem como. Tira Deus do negócio para ver o que vai acontecer. É, Né? entendeu? Não tem como. Não tem como. Então, tipo, é basicamente isso. É você unificar, que nem você falou, né? Pô, eu preciso unificar o trabalho com o propósito. Quando eu unifico o trabalho com o propósito, eu tô plantando a semente que Deus me deu. Eu não posso comer essa semente, entendeu? E aí você vai fazer as coisas monetizarem, sabe? E aí, quando monetiza, você entende que o recurso financeiro não serve de mais nada além de você replantar no reino. Para que eu quero um carro X? Como é que eu vou utilizar esse carro X no reino? Como é que, pô, eu quero faturar 100 mil reais por mês. Ok. O que você vai fazer com 100 mil reais por mês? Qual é o propósito de eu usar um Rolex de 50 mil reais se eu tenho um familiar necessitado? Perfeito. Entende? Então eu preciso primeiro, eu acho muito interessante, eu gosto muito disso, e eu busco entender que a igreja primitiva em Atos, eles todos vendiam terrenos, vendiam suas casas e se uniam para ficar dia e noite na palavra em busca, e eles se ajudavam. Né? A visão que a gente tem disso hoje é comunismo. Uhum. Então não existe, sabe? Mas por que o comunismo? Porque entrou, entrou essa parte de financeiro, né, para dividir. Então o mundo hoje ele está dividido muito entre as pessoas que ajuntam muito dinheiro na terra e não replantam, entende? A gente fala muito caixão não tem gaveta, irmão. Não vai levar. Você chegou, você vai Uhum. sair sem nada. O que vai ser o seu galardão é o que você fez com esse recurso que Deus te deu, entende? Perfeito. Então a igreja primitiva ela é um símbolo de realmente de unidade, sabe? Porque eles vendiam suas casas, vendiam seus carros. Tô dizendo para você vender e dar para a igreja tudo. Não, tô dizendo que Deus, tô pedindo para que você entenda o que Deus quer falar para você com o que você tem na sua mão hoje. Entendeu? Como é que você vai utilizar o que você tem hoje em mãos? E muitas pessoas às vezes ficam travadas de eu preciso primeiro ter tal coisa para fazer tal coisa. Não vai Perfeito. acontecer. Nunca chega. Você tem que começar com o que você tem em mãos. Eu comecei no digital trabalhando das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Eu acordava às 4 da manhã, estudava tráfego. Daí das 6 até antes de ser pro trabalho eu abordava várias empresas, fazia reunião no final do dia. Eu comecei com o que eu tinha, entendeu? Um Perfeito. computador, gente, que ele se desligava 3 vezes no dia. Ele superaquecia. E esse computador, ele foi uma benção que o irmão ofertou na minha vida. Entende? Então, tipo, Perfeito. eu usei essa semente de forma que ela realmente funcionou. Claro, depois eu levei muito na força do meu braço, que foi onde eu entendi o real significado de ter uma empresa. Mas a gente precisou passar por processo, que não tinha ninguém guiando a gente nesse processo, entendeu? A gente vai Perfeito. aprendendo a viver. Agora a gente chega numa etapa, agora aqui que a gente vai fazer aqui da gravação, eu vou separar umas perguntas chave, já pensa em umas perguntas que você vai fazer para mim. Claro. Aí a gente dá continuidade aqui agora. Posso alfinetar? Também. Eu posso Maravilha. também? Vai ficar à Tipo assim, eu vontade. vou pegar, tipo, vou fazer uma pergunta aqui para você, você responde, aí Tranquilo. após finalizar a sua pergunta, você já faz uma pergunta para mim. Beleza. É, hoje, o Carlos, que tá no caminho de ascensão, crescendo, progredindo, várias coisas na família. Hoje, qual é a chave que você diria? Não, a chave não. Qual a palavra que você diria pro Carlos que tá lá atrás começando? Qual é a palavra que você daria para esse cara? Cara, eu faria algumas coisas diferentes. Eu chegaria para ele e falaria, só não negocia o teu tempo com Deus. Porque, por exemplo, hoje eu falo às vezes para algumas pessoas, eu sei o que eu preciso fazer para chegar no faturamento X,
Mas ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho, o que eu tenho que fazer, eu vou precisar abrir mão de um tempo que eu sei que Deus não quer que eu abra mão, que é a intimidade. Então lá atrás eu abri mão de algumas coisas, de estar com Deus, de ouvir mais o que Deus tinha para ministrar no meu coração. Entendeu? Perfeito. Então eu falaria, Carlos, ouve mais o que Deus tem para ministrar no teu coração. Tipo, entende um pouco mais, analisa mais as situações, porque eu era muito doido. Eu era muito doido. Se, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa, eu era o tipo de pessoa que se você mandasse eu atravessar a rua, eu só ia sair caminhando, eu não ia olhar pros lados. Entende? Então eu só mudaria essa questão. Eu falaria, Carlos, deixa Deus ministrar um pouco mais no teu coração, para você entender qual é o propósito das coisas. Ouvir mais o seu Ouve coração. mais o coração de Deus, né? Sim, Só isso, só fica ligado um pouco mais na fonte, sabe? show É demais. isso. Júnior, deixa eu te perguntar. O que move hoje o Júnior que tá aqui em Alphaville, que ele poderia ter feito a mesma coisa lá onde ele estava? Então, o que você acredita que te trouxe pra cá que você poderia ter feito lá também? É, Lá em na Manaus. verdade, eu fiz isso lá, né? Já nesse ano de 2022 para no 22 para 23, né? Mas muitas coisas que eu poderia ter feito lá em Manaus era não olhar para trás, né? E não se comparar. Uhum. Acho que a comparação mata. A pessoa Mata. ela morre com a comparação. Tipo, você cresce num ambiente onde você cresceu com seus amigos. Se você vê um amigo seu progredindo, se você não tem uma mentalidade certa, você, em vez de se alegrar com o sucesso do seu amigo, de entender que ele teve um resultado que talvez ele estava se empenhando mais do que Uhum. você não tendo a mentalidade correta, você vai entrar no modo comparativo. E aí você entra no modo de, em vez de você celebrar, você fica com inveja. E é Uhum. o que inquieta a pessoa. A inveja, ela só nasce a partir do momento que eu estou improdutivo. Sim. Porque quem está produzindo não Não, inveja o outro que está não olha, produzindo, não olha tendo pro lado. sucesso. E sempre quando o nascimento da inveja vem, quando você está parado e você não consegue entender o porquê Sim. daquela pessoa teve sucesso. Então eu seria esse cara que não olharia para trás, continuaria fazendo o que queima no meu coração e não me compararia. Não Sim. ficaria me comparando com as pessoas que têm resultado na minha frente. Entender que é igual uma corrida de 5 quilômetros. Sim. Cada um vai sair no seu tempo, cada um vai exercer com o seu esforço, com aquilo que seu corpo aguenta, e passaria até chegar lá. Porque o mais importante do que ser rápido é entender a direção, né? Sim. Então, eu saber que eu estou no caminho certo é mais importante do que eu ser rápido e dar com a cara no muro. Então, eu estou Exatamente. trilhando, estou no caminho, uma hora eu vou botar pressão, uma hora vai avançar e eu serei esse cara mais paciente comigo mesmo. Sim. Eu me cobrava muito, Se cobrava muito. Hoje você se cobraria menos e não cobraria olharia para menos. trás. Isso. Mas, Entenderia mais o processo, viveria um dia por vez, sem exatamente. ficar ansioso por resultados maiores. Eu costumo falar que o problema é duas coisas. Existe um problema, né? Você tem um problema. Existe a solução e não tem a solução. Pra que eu vou me preocupar? Entendeu? E qual é a palavra que define hoje o Carlos, assim? Hoje o Carlos vive debaixo de uma palavra. Hoje Sim. essa palavra define o que que é essa. Qual é o nome dessa palavra que define o Carlos hoje? Cara, eu acredito que hoje seja. Parece clichê e romantizar um negócio, mas acredito que seja desbravar. Desbravar. Eu falaria em mais ou menos assim, 1 ano atrás eu falaria que eu era sonhador. Só que, cara, o sonhador, ele, sabe, só sonha. Mas hoje a Uhum. questão é de desbravar. É aquela coisa que hoje eu vivo assim, ó. Hoje eu tenho, né, eu consegui gerar um negócio, eu consegui ter um padrão de vida que eu, sabe, eu almejava ter. Quero melhorar, sim, muito, né? Mas eu preciso primeiro focar no reino, né? Para depois, né? Essa questão toda. Mas como é que funciona isso? O sonhador, ele só fica pensando no que vai acontecer. Então, hoje eu gosto de viver e desbravar. É aquela coisa de que quando Pedro estava no barco, Jesus encheu o barco de peixes. E aí Pedro ficou felizão, imagina, né? Um barco cheio de peixes, todos os recursos ali, e falou, cara, tô rico, é isso. E Jesus falou, beleza, agora larga tudo e me segue. Entende? Então, essa coisa é o desbravar. E hoje eu acredito que eu esteja vivendo isso. Então, essa palavra ela me define hoje, define também a minha família, assim, a minha esposa. Acredito que a gente está vivendo isso. Quer desbravar algo novo, quer realmente dar um passo a mais, uma milha a mais, entender os propósitos de Deus, né? Perfeito. Basicamente é isso, sabe, mano? Cara, hoje, assim, Júnior, analisando o que você viveu, a sua experiência de vida, tudo que você fez, a gente não fala que a gente se arrepende, porque a gente aprendeu muito, né? Uhum. Mas hoje o sucesso para você.
O que é a palavra sucesso para você? Cara, sucesso pra mim, Sucesso no âmbito do que você está fazendo hoje. ela começa no âmbito familiar, mano. Sim. Pra mim, sucesso é um homem que sai de casa e assume um compromisso com uma única mulher e ele constitui ali uma família. Uhum. Um homem que conquista isso, ele conquista tudo na vida. Que o mais difícil não é conquistar dinheiro, liberdade financeira e tudo isso é consequência. Sim, Mas eu acho que hoje o maior sucesso de um homem é a família. é família. É poder ele olhar para dentro da casa, ele ver uma mulher com os filhos e ele ter a responsabilidade de prover o recurso dentro daquele lar e ele ser o orientador, o instrutor, o treinador que Sim, vai guiar aquela família, né. É porque o homem, ele representa Deus na terra, sim, né, por isso que ele fala que o homem tem que tratar a esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto sim. de dar a sua vida por ela. Uhum. E a mulher se submeter, não de estar a submissão não é de ser esculachada, mas uma submissão de andarem junto num propósito que Deus constituiu ao A homem. submissão. Isso. E isso para mim é sucesso. É você conseguir transferir todo o seu suas crenças, todo o seu conhecimento e implementar dentro da sua família. Não alienar. Eu acredito muito na liberdade, que alienação é você querer fazer que todos os seus filhos pensem igual a você, eles nunca vão pensar. Hum, Mas você introduzir o reino dentro do seu lar. Isso para sim, mim é sucesso. Eu acho que independente de quanto que você ganha, independente de quanto você tem de patrimônio, se você tem carro ou não tem carro, com a roupa, se você usa de marca ou sim, não usa de marca, isso para mim é o que menos importa. Para mim o que importa, sucesso define ao âmbito familiar. Se sim, eu conquisto isso na terra, liberdade financeira, tudo isso é consequência. sim, Porque o game, né, às vezes eu fico perguntando, né, onde que está o game para girar essa chave de alcançar a liberdade financeira? E eu entendo que a liberdade financeira, talvez solteiro com a mentalidade que eu tenho hoje, já teria alcançado alguns outros resultados num outro âmbito solteiro, que seria singular. Talvez nem teria, porque o sucesso ele é definido quando você consegue implementar isso no casal. uhum, Então, o casal tem a mesma visão, tem a mesma direção, ponto. Zero game. É tipo uma fase de videogame. Você tem que passar por aquela fase e às vezes você não consegue passar nessa fase por quê? Porque existe um código para poder passar. sim, Existe uma chave. E às vezes a chave é, se você quer ter sucesso financeiro, mas você não anda em concordância com a sua esposa, então uhum. com o seu marido, não flui. Não foi. É um âmbito de unidade. Unidade não é união. Sim, Unidade é vocês andarem um só. A não só. água, né? Ela tá aqui, estão em união. Sim, Elas estão próximas. Mas a água, quando eu juntar ela no mesmo copo, ela se é torna uma um só. unidade. É um só. Vai pro Esse mesmo que é o lugar. segredo. Entendi. Maravilha. E uma pergunta que eu poderia fazer para você é qual dica você daria hoje para as pessoas que estão iniciando no digital e que querem seguir esse caminho que você segue? De prestar De serviço? mentalidade, né? Mentalidade. Tá. Porque às vezes a gente passa muita técnica. Sim, Só que as pessoas não entendem que por trás da técnica tem que ter uma mentalidade, tem que ter um sim. mindset Uhum, estruturado para você conseguir ter sucesso em tudo que você quiser fazer. sim. Eu gosto muito de falar o que eu vivi, né? Então, tipo, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz meu primeiro resultado financeiro de, vamos lá, R$ 800 por mês, eu falei pra minha esposa, eu vou pedir demissão do CLT. Ela falou, não, faz o seguinte, olha só como a esposa é sábia. Faz o financeiro que você faz no seu CLT. Então, tipo, faz o mesmo salário que você faz no seu negócio, faz no CLT, né? Então, hoje uma dica inicial é, cara, não saia tirando que nem na emoção, né? Analisa hoje o CLT que você vive, o valor que você ganha. Começa a estudar o tráfego, começa a estudar as questões todas e não crie expectativa na sua cabeça de resultados rápidos, mas crie expectativa de aprender rápido a ferramenta, de entender a ferramenta. Porque depois que você entendeu a ferramenta, você começa a entender que você precisa vender a sua sabedoria. E aí você começa a monetizar. Então, basicamente é o quê? É uma dica que você precisa parar para analisar e não criar expectativa financeira, mas cria uma expectativa de você entender quanto tempo você precisa para aprender tal coisa. Depois que você aprendeu, cara, começa a ofertar o seu trabalho. Começou a ofertar seu trabalho, você vai tomar vamos lá, a cada 10 pessoas que você abordar, você vai ter uma reunião. E pode ser que Perfeito. essa reunião não feche, entendeu? Então aí entra a dica dos números. Você precisa entender o seu número, que é o que a gente falava muito no multinível, A lei dos a números. lei dos números. Se existe o número de a cada 20 pessoas que eu conversar e eu fechar um contrato, maravilha. Quantas pessoas eu preciso conversar para fechar 100 contratos? Eu preciso trabalhar com isso a meu favor e não com isso a meu desfavor. Que é aquela coisa de você tomar não, 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 não em busca do sim. Entende?
Então, cara, sendo bem sincero, eu acho que eu já abordei mais ou menos mais de 2.500 empresas a nível Brasil, através de WhatsApp, conversando, enfim, para marcar reuniões. Então, você precisa entender a lei dos números, você precisa não criar expectativa financeira, mas expectativa de tempo para aprender, entendeu? E blindar a mente, cara, blindar a mente. O que que é o blindar a mente? Não é você ser arrogante com um familiar que tá duvidando do que vai acontecer, porque ele tá duvidando porque ele não conhece o que você faz, ele, sabe, ele não entende. Só você entende, só você viu a visão, só você viu o sonho, entendeu? Não seja arrogante com seus familiares. Quando alguém falar, e aí, vamos procurar um emprego, vamos, né? Cara, continua ali, mas com a mente blindada, acreditando no que você tem no seu coração, entendeu? Então, blinda a mente, entende a lei dos números, que os números precisam trabalhar a seu favor. Isso é um ponto principal. E não crie expectativa financeira, mas crie expectativa de tempo para você aprender a ferramenta, sabe? Uau. Basicamente é isso, cara. Acho que o que define o que eu fiz e o que eu faço hoje é isso, né? Diariamente eu abordo tantas empresas, eu cuido dos processos da agência, entendeu? Tipo, eu sei que eu não posso passar tais dias da semana sem abordar tantas empresas. Porque o nosso negócio hoje tudo é vendas. Então eu preciso vender diariamente, entende? Enquanto a gente não tem um processo de vendas, eu preciso fazer no manual. Então é só isso, sabe? E, não, Perfeito. e tem uma questão também que é muito importante, né? Que a gente entra num subassunto que é o quê? As pessoas, quando elas começam a ter resultado no digital, elas querem delegar porque elas acham que já está rodando tudo certo, tudo zerado, né? Uhum. E aí você sai do operacional para ir para o estratégico. Só que às vezes não é o momento certo de sair do operacional para ir para o estratégico, que aí às vezes o negócio decai. E aí você, quando tá lá no estratégico, com os pezinhos pro ar, às vezes vendo o operacional cair, você precisa ter a sabedoria e a humildade de voltar pro operacional. E às vezes, quando você volta para o operacional, você volta desgostoso, porque você já saiu do operacional para se livrar de um negócio, de uma carga que você queria se livrar. E quando você tem que voltar, você volta desanimado. E aí entra um processo que você precisa se reapaixonar pelo seu negócio todos os dias. Que é quando você está lá faturando 50 mil, cai para 10 mil mensal. Cara, eu preciso voltar para o operacional para revender, para reestruturar. Só que aí você já volta com um peso de que você tá no negativo, você volta com um peso de que deu errado, aí você precisa entender o processo de se reapaixonar pelo negócio. Entendeu? Então eu acredito muito que o cara que consegue atingir um patamar dentro do digital, um reconhecimento, né? Ele tem isso, ele tem esse dom de se reapaixonar pelo processo dele todos os dias. Então isso é muito importante, sabe? Perfeito. Não só no digital, em tudo que é negócio. Cara, eu canso de ver pessoas. Antes a gente conheceu um cara lá, né? Ele falando dos produtos dele, apaixonado pelos produtos dele. Então, você vai ver empresários que ele vai falar do negócio dele com um brilho no olho. Então, as pessoas elas são apaixonadas pelos processos dela, entende? E Perfeito. quando você tá no digital, você tem que ter isso, entendeu? Tem que ter Porque paixão pelo que faz, tem né? que ter paixão, porque o resultado não vai vir rápido, vai demorar. E essa paixão vai te manter no processo. Aquela sede, né? Pelo... É isso, sabe? Basicamente é isso. Você quer mandar mais uma pergunta? Perfeito. Pera aí, rapidinho. A gente vai fazer a pergunta de novo. Aí, só para complementar com o que você tá falando, porque as pessoas, elas entram num, na questão de terceirizar e não querem pôr a mão, né, na massa, não querem produzir. Sim. Eu acho que o maior erro das pessoas é achar que elas não precisam mais ter que fazer o que fazem. Que o que Sim. fez eu chegar até aqui foi pôr a mão na massa, fazendo live, reels e tal. Sim. E aí você chega no momento, não preciso mais fazer. E aí é nessa hora que você cai. Cai. Você acha que você já é autossuficiente. E para de produzir. Sim. E para mim, isso é o mais essencial. É aquela coisa que a gente fala, não existe estabilidade. Você tá crescendo ou você tá caindo. Então, quando você para de crescer, você acha que atingiu estabilidade. Você vai cair. Porque estabilidade não existe, entendeu? É uma coisa que... Ah, mas o emprego concursado. E se a empresa Ok, falir? minha empresa falir, entendeu? E se o governo atrasar teu salário, você não vai ficar desgostoso com o negócio, entendeu? Então, a estabilidade é uma ilusão que foi criada. Então, a gente tem que estar sempre em busca de se desenvolver, de entender o processo, sabe? Eu acredito num brasileiro que ele tem garra, que ele tem determinação e que ele vai fazer o que tem que ser feito, entende? De sair de casa, eu tava vendo um vídeo do Rick Chester e que ele tava falando sobre vendedor, né? E isso Uhum. mexeu muito comigo, porque ele fala assim, como é que ele falou? Ele disse que, tipo, quando o cara vai sair para vender, se você sai como um coitadinho, como uma vítima, as pessoas não vão querer comprar de você. Não, Mas quando você sai, né, bota a armadura de um guerreiro sim. e as pessoas veem um brilho nos olhos, que nem o senhor lá que a gente viu, Uhum. com paixão, com amor, com... Cara, esse Uhum. cara, ele vai vencer.
esse cara ele vai continuar. Então, tipo, independente do que você faz, se você tá no off, se você vende produto, se você vende mentoria, mas quando você põe paixão no seu produto, você fala, e as pessoas sentem isso, as pessoas compram. Compram. Elas compram, as pessoas não compram produto, elas compram você, entendeu? Então, isso é uma dica fundamental. Quando você vai abrir uma live, cara, põe paixão no negócio. E esse vídeo vai ficar gravado, que daqui a menos de 1 ano e meio, a gente vai estar fazendo o meu primeiro R$ 1 milhão de faturamento. Tá dizendo aqui, vai aparecer outra plataforma, mas tá aqui, vai ficar gravado esse vídeo aqui, que eu tô liberando. Olha aí, ó. E vai ficar gravado esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, eu e o Carlos. Futuramente, ele já fez os dele aí, Isso é já um estamos. desafio. É um desafio já. Vamos puxar os primeiros 1 milhão e depois não vamos parar mais. Isso aí, Né? vamos Porque fazer esse é o o intuito, acontecer. né? Exatamente. Também essa questão que você falou, né, do financeiro. Gente, hoje na internet, qualquer um abre o Instagram e fala que fez 1 milhão, né? Aí eu gosto muito daquela piada assim, pô, só investi 1 milhão para faturar 1 milhão, eu continuo sendo milionário? Entendeu? Isso acontece. Então, um grande exemplo meu, né? A gente vendeu para os nossos clientes um valor X. Não quer dizer que tudo isso tenha vindo no meu bolso, entendeu? Uma parte que eu fui pago por honorário mensal, né? Veio pro meu bolso aí, né? Mas comparado, vamos lá, comparado ao mercado tradicional, digital, não, sabe, eu não acredito que exista algo mais rápido que você consiga se desenvolver, entendeu? É só pegar uma métrica. Vamos lá. O Júnior aqui foi preparado para quê? 5 anos, se formar em psicologia. Depois de 5 anos eu teria que fazer uma especialização de 2 anos. Uhum, Para mim, se eu quisesse continuar mestrado, doutorado, mais 2, 3 anos também, uma média de 10 anos estudando. sim, Aí o Júnior era programado para, finalizando a faculdade, fazer a prova para se tornar um oficial da Marinha. sim, Para ganhar uma média de 7 mil reais 7 mil até reais, 8, no finalizando 10, eu acho que no final do plano de carreira. sim, Isso era uma trajetória de um cara que teria que estudar uma média de 7 a 8 ou 10 anos sem reprovar, né? sim, Pode ser que eu não passasse na prova, isso ia dando tudo certo, sim, sem ter erros, né? E aí eu comecei a ver que no multinível ele mostrou esse caminho, só que era um caminho que ainda era muito tradicional. sim, Para quem está de muita baixa renda, o multinível é uma porta excelente. sim, Até você entender que você pode ter um produto seu. E aí eu exatamente, entrei e comecei a criar o meu produto. E dentro do digital, a gente com 2 a 3 anos, se você se empenhar em fazer todo dia, você se torna o próximo milionário. Você tem uma grande chance de se tornar um milionário, né? exatamente, Se você fizer o que tem que ser feito, fazer as tarefas, né? Não é tipo, posicionar. É o que eu falo para os meus alunos, não é só posicionar, não é só postar vídeo todo dia. É saber o vídeo que você vai postar. É saber que tipo de conteúdo que você está postando. É saber o horário que você está postando. Né? Qual é o horário de pico do seu Instagram? Você sabe qual é o horário de pico? Você só está postando por postar, não é, vou fazer história todo dia. Mas você não sabe que tipo de conteúdo que você está postando. exato, Você não sabe que tipo de vídeo que você está traindo. Então, às vezes, eu vou jogar um vídeo qualquer no meu, vai viralizar, pô, é de humor, mas aí ninguém vai comprar nada de mim, porque não está segmentado ao meu propósito. uhum, Então, você tem que saber o vídeo que você vai postar, você tem que ter consistência de postar todo dia, você tem que ter o horário certo para postar. E é teste, porque tem vídeo que não vai virar, mas você vai parar por causa disso? Não, você vai continuar. E aí exato, que tá o segredo. Continuar postando, continuar fazendo, abrindo turno, ensinando, transbordando, fazendo aulão. E é isso que vai fazendo a exato, gente crescer no digital. exatamente, Parece simples, mas não é. Mas é exato, fácil. Se você fizer todos os dias, se torna fácil. Então eu aprendi uma coisa que se alguém ensina, né? Se eu passo um recado e parece ser fácil, é porque aquela pessoa é excelente no que faz. exatamente, exatamente. Tocando nesse assunto que você comentou sobre faculdade, né? Eu não sou contra quem faz a faculdade, eu sou contra quem faz a faculdade por dinheiro. Eu acredito que a pessoa Perfeito. vai se desanimar. Agora, quem faz uma faculdade por vocação, por amor, cara, tem toda a chance do mundo de dar certo. E aí agora você pega uma pessoa que tem a resiliência, tem o hábito de que frequenta uma faculdade, trabalha 8 horas por dia, vai para uma faculdade de noite, às vezes na chuva, no sol, E nem enfim, todo mundo vai empreender, né, mano? entendeu? Pega essa resiliência dessa pessoa e traz para o mundo digital, mano, é certo. É certo que vai dar bom, entendeu? Porque o cara já tá ali se lascando, acreditando num sonho dele. Se ele implementa isso, às vezes, num canal mais focado, o negócio explode. Entende? Perfeito. A gente vê muita gente se formando hoje em faculdade só por dinheiro. Essas pessoas, elas saem frustradas. Mas se a pessoa tem um negócio no coração dela, um chamado para ser professor, para ser médico, cara, fecha o olho e vai, É, entende? E aí que as coisas que a gente precisa disso, sabe? Mas essa questão de você fazer pelo dinheiro, sem propósito, as pessoas saem frustradas.
Isso serve tanto na faculdade como no empreendedorismo e tudo, Tudo, né? As pessoas tudo. querem aonde eu invisto, elas querem investir onde tem dinheiro. Exato. Aonde que tá dando dinheiro, onde tem o retorno mais rápido. Não é Exato. assim. Tem uns vídeos rolando que estão entrevistando alunos em festas, né? Alunos de faculdade. Ó, você está se formando em quê? Ah, eu estou me formando em medicina. Quanto você pretende estar ganhando? Cara, eu quero ganhar 12 mil reais. É só pelo dinheiro, não é pela vocação, entendeu? Mas são coisas que acontecem, né? E aí no âmbito empresarial a gente vê muito disso também. Eu vou abrir uma loja que vai vender iPhone. Por quê? Porque de iPhone dá dinheiro. Não, mas não é bem assim que funciona. Tem um processo por trás, tem um fornecedor, tem um investimento, entendeu? Preciso de uma loja, preciso de tráfego para vender. E aí você entra num mar mais profundo, aí às vezes a pessoa tá pelo dinheiro, ela cai, não faz mais, entendeu? E é aquilo que eu falei no começo, né? Se você entra no negócio pelo dinheiro, você sai pelo mesmo Sai motivo. pelo mesmo motivo. Porque vai ter hora que não vai dar grana. E Exatamente. empreender, qualquer coisa, tipo faculdade. Uhum. Você, nos primeiros 5 anos, você vai só tirar dinheiro do seu bolso, vai tirar várias coisas para você lá na frente realizar um sonho. Se for um sonho, vai Vai, firme. Mas vai. se não é um sonho, você tem que seguir o seu propósito. Às vezes a pessoa entra na faculdade porque os pais obrigam ela a ter que fazer aquela faculdade X, mas ela queria seguir para outro caminho. Sim, E aí que eu entro na contradição de, tipo, que liberdade é essa, né? Que nós temos que a gente não pode exercer de escolher o que eu vou estudar, o que eu quero aplicar. sim. Porque é aí que entra os bloqueios. Quando eu me achava que eu era incapaz, que era porque, tipo assim, eu entrava no comparativo. E a comparação, Marta, que eu tava falando mais cedo. Tipo, o meu primo terminou o ensino médio dele com 16 anos. E Sim. eu era comparado diariamente, tipo, ao seu primo, ao seu fulano, você viu a sua irmã? Ah, o seu primo já se formou, você ainda não. Sim. Então, tipo, em vez disso ativar algo, faz definhar a Definha, pessoa, definha. destrói uma pessoa. Então, Exatamente. não se compare com ninguém, faça o seu, queima no seu coração, ouve mais o seu coração, que eu tenho certeza que o seu coração vai te direcionar aquilo que queima, Vai. que de fato você nasceu para viver. Então, às Exatamente. vezes, alguns vão ter aptidão para arte, outros vão ter aptidão para construir prédios. Cada um está no seu propósito. Exatamente. Eu falo muito, né, de que, cara, não é que Deus tem um plano para você. Deus tem um único plano. Você é uma peça desse plano, com o que você sabe, com o que você faz. Entendeu? Então é como se. E quando você escolhe viver esse único plano de Deus, você traz tudo que você tem, sua sabedoria, seu conhecimento, suas empresas, para esse plano acontecer. Entendeu? A sua vocação, a sua arte e tudo mais, entendeu? Mas Perfeito. deixa eu te perguntar uma coisa, Júlio. Hoje, você olhando para você, o que você faz, onde você está, o que você enxerga do Júnior daqui a 10 anos? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu sempre me fiz essa pergunta há alguns anos atrás, quando eu não conseguia me ver fazendo, exercendo aquela mesma coisa durante anos, e eu vi que eu estava trilhando o caminho errado. Então, se você faz uma visão de, como agora você fez essa pergunta, né, de daqui a 10 anos, é um cara mais maduro, né, um homem mais centrado, Uhum. um pai de família, como já sou, e bem-sucedido financeiramente, resolvido em algumas questões, porque nunca nós vamos cessar de problemas enquanto tivermos vidas aqui na Terra, né? Mas acredito que um cara que vai romper muitas barreiras, porque a questão financeira, muitas das vezes, é um dos maiores impedimentos do brasileiro, Sim, né? A gente estava falando esses dias que 1% da população brasileira ganha acima de 10 mil, não, de 28 mil reais. 28 mil. De 28 mil. Então, tipo assim, é uma questão de romper essa barreira. Eu acredito que daqui a 10 anos essa porcentagem tenha diminuído pela quantidade de oportunidades e conhecimento que a gente vai adquirir. Sim, Então, daqui a 10 anos, eu não sei onde eu vou estar, mas eu tenho certeza que eu vou estar cada vez mais centrado no propósito que Deus estabeleceu na minha vida. legal. Que eu acredito que a gente nunca vai conseguir enxergar o que tem, né? Esse ano eu estou tendo um crescimento como se eu tivesse crescido 10 anos. Uhum. Cada mês é como se fosse um ano. Então, o Júnior que vai se ver daqui a 10 anos, eu não consigo ter uma visão certa. Sim, Mas eu tenho certeza de que daqui a 10 anos eu vou estar acessando coisas que eu nunca nem imaginaria que eu poderia acessar, sim, né? E riquezas não terrenas, mas riquezas sim, do alto. sim, Eu sei que daqui a alguns anos a gente pode rever esse vídeo e falar, nossa, nem imaginava que ia estar nesse lugar, nem sonhava ter esse carro, nem imaginava morar nessa casa, uhum. nem imaginava ter essa quantidade de filhos, nem isso, nem aquilo. Por quê? Porque isso são coisas que a Bíblia fala em Coríntios, que os olhos não viram e que o ouvido não viu, nem que penetrou no coração Que humano. Deus tem É pra mim. aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim, Então, se a gente está no propósito,
é certeza de dar certo, é certeza de Não, é acessar. isso aí. E hoje, o que o Carlos planeja para os próximos 5, 10 anos da vida dele? Então, cara, eu acredito muito de estar cada vez mais íntimo de Deus, né? Tá cada vez mais profundo. Então, hoje, olhando pro Carlos aqui há 5 anos, eu desejo no meu coração estar fazendo tá fazendo a obra de forma totalmente integral, tipo, tudo para a obra, entendeu? Ter empresas, ter negócios, mas que tudo isso seja voltado só para o âmbito da obra de Deus, seja em missões, seja enfim, em todas as questões, sabe? Eu quero ter negócios, eu desejo ter negócios, às vezes eu quero pular fora de ter um negócio, porque é uma carga, atender clientes, enfim, Uhum. para me voltar para Deus. E aí, às vezes eu pergunto assim, "Ah, se eu quiser que eu largo tudo, só para viver a obra, né?" Então eu tenho isso no meu coração. Só que eu já entendi que Deus me deu uma sabedoria de ter um negócio, de ter esses recursos para implementar. Então não posso fugir disso. Então eu quero muito daqui a alguns anos ter alguns negócios voltados na área digital, né? Não desejo ter empresas físicas, porque hoje o digital nos proporciona nessa questão Uhum. de rentabilizar muito sem ter investimento tão alto como o negócio local, mas eu quero voltar todas as minhas forças, a minha sabedoria para em prol do reino. E eu acredito muito que, cara, acho que Deus vai me levar para alguns lugares assim, né? Como levar para as nações, pregar, coisas do tipo assim. Então eu acredito que eu me vejo nisso, sabe? Eu vejo a minha família em volta disso, nessa questão, sabe? Eu me vejo dessa mesma forma, eu até falo assim, eu sou o mensageiro do reino. O mensageiro, ele faz o quê? O mensageiro, ele leva a mensagem daquele que o enviou. Eu vi assistindo Crônica de Nárnia, né, e o cara leva a mensagem para uma outra nação inimiga, ele entra no meio do batalhão inimigo, ninguém toca nele, e ele abre o pergaminho e ele começa a ler as palavras do rei que enviou ele, Uhum. anunciando se vai ter paz, se vai ter guerra, se vai ser trégua. Sim, Então ele, dependendo do recado, mas ele ali, ele tá sendo a boca do rei. sim, E ali ninguém toca, e ele sai ali escoltado pelo exército. Então o mensageiro é esse, eu me vejo como esse cara, né? Cresci um monte, orando, me lembro das noites que eu entrava meia-noite dentro do meu quarto e saía 6 horas da manhã, era orando, e quando eu terminar de orar, lendo a Bíblia, querendo ter uma intimidade íntima com Deus de fato. Eu acredito que isso é o que muda um ser humano, buscava sim, todos os dias, e às vezes a gente vai entrando na rotina e acaba perdendo isso. sim, E Deus tem restaurado isso em mim, um cara de busca mesmo, de integridade, e de ver a manifestação do poder de Deus. Eu acho que sim, isso é essencial na vida, é isso que é o diferencial, isso que é o que abre portas, sim, né, de levar a palavra para transformar vidas. E isso é o que queima no meu coração, mano, de sim. verdade. Eu acho que todos os recursos de posicionamento, internet, tudo isso é para mim Unificar. potencializar essa ferramenta de levar a palavra, Sim, transformar vidas através da palavra de Deus. sim. Isso é o que queima, arde no meu coração. E eu me lembro, cara, de um dia que eu tinha acabado de vir de um retiro espiritual e os meus amigos estavam mais na frente e eles me chamaram para pra beber. E ali na esquina da rua. E eu fiquei ali constrangido e acabei botando um copo de uísque e bebi. E aquilo me, Pugnou. me mexeu comigo. Não sentia mais aquela necessidade de estar ali. E aí eu me lembro que eu falei, inventei alguma coisa e fui para dentro de casa e fui para dentro do banheiro. Minha mãe tinha uns vidros de óleo ungido. E ali eu queria muito não ter mais esse sentimento, desejo de ficar fazendo essas coisas. Não é que era pecado, porque de fato não fazia mais parte da minha vida. Sim. E aí eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro, e na época era o Thales Roberto que estava no auge, né? Uhum. Aquela me molha, me lava, peguei o Aham. vidro de óleo ungido todinho, derramei na minha cabeça, debaixo do chuveiro, caladinho. E eu cantando, me molha, me lava, me ensina, Um me ato de fé. inspira. Desde ali, cara, eu nunca mais senti um pingo de vontade de fazer algumas coisas, mas não foi o fato do óleo ungido, foi um ato Sim, um que ato eu de tomei fé. ali. Então, tipo assim, cara, a gente fosse falar de tantas coisas que Deus foi fazendo ao longo do caminho, é muito forte isso. Uhum. Porque às vezes as pessoas veem o Carlos acessando alguma coisa e as pessoas falam, deu sorte. Não Uhum. sabe os bastidores. Exato. Não sabe os dias que você renunciou, né, as Exatamente. coisas que você abriu mão. Eu me lembro de vezes estar em festa e no meio da madrugada, bebendo, fumando cigarro, minha mãe nunca sabia disso. Né? Mãe é a última a saber, mas é a que eu não acredito. E eu me lembro de pessoas que nem é da igreja nem nada, chegava lá e falava assim, mano, o que você tá fazendo aqui?
Ficava crisado, como que um cara tava bêbado ali, do nada, e o cara falava, mano, esse lugar não é pra você. Sim, Esse lugar é em outro lugar. Eu falava, mano, esse cara tá doido, você tá bêbado, você deve falar pra mim. tá fora. Deus entrava dentro da festa, usava um cara que tava ali pra falar pra mim, mano, esse lugar não é pra você. Aham. Mas é Isso é isso, muito louco, mano. é muito doido. E, cara, hoje, assim, o que que você acredita que do dia de hoje até o final do ano você pode fazer de diferente para ter um resultado que não aconteceu durante o ano todo, assim dizendo? Dobrar o resultado. Pra dobrar o resultado é fazer. Isso para você e para quem tá assistindo. Quem tá te assistindo querendo também fazer a mesma coisa. Cara, se você quer ter um resultado dobrado a partir de agora, de setembro até o final do ano, é criar uma lista de novos hábitos, né? E hábitos saudáveis, hábitos que vão te impulsionar a criar uma rotina, um cronograma de pressão. Não tem como crescer se você não se põe em pressão, né? Então você vai ter que entrar numa pressão de que acordar mais cedo, dormir mais tarde, de ler livros que alguém ainda não leu. Tipo, eu tô lendo alguns livros que eu quero entrar numa nova fase. Então, para me acessar um novo conhecimento, eu tenho que me dedicar em ler, eu tenho que estudar e aplicar. Não é tipo, daqui a 5 anos que eu vou exercer o que eu tô aprendendo hoje. Eu tenho que aplicar o que eu tô fazendo hoje. Então, eu acho que é o maior erro das pessoas que querem, de fato, viver algo, uma pressão, um resultado dobrado, é entender que você vai ter que aplicar todos os dias aquilo que você está aprendendo. Sim. É isso. Aplicar. Tipo, aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou. Não tem resultado maior para quem faz isso, para quem empilha micros de resultados. Sim. Então, se você quer pôr pressão para até o final do ano ter um resultado maior, captar mais pessoas do que você faz. Tipo, se você atende 10 pessoas, você vai ter que atender 20, né? 20, 30 pessoas por dia. Sim. Se você quer dobrar resultado. Se você quer dobrar resultado, quer emagrecer, então você vai ter que aumentar o número de quilometragem que você corre por dia. Sim. Então você vai ter que diminuir a quantidade de refeição que você faz por dia. Então tudo Sim. isso é dobro, Sim. né? E nem todo mundo está disposto. Não, não tá. Não tá. E, Júnior, hoje a gente tá numa região de Alphaville e tal, que tem muita gente vindo pra cá, né? Enfim, pra acessar algo diferente, né? Tem muita gente vendendo muita coisa também. Vendendo mentoria e tal. Cara, no seu âmbito hoje, estando aqui na região, pra mim entender um pouquinho, o que que você falaria pra quem tá procurando por um mentor? O que que essa pessoa precisa analisar numa pessoa pra ela ser mentorada por essa pessoa? Porque a gente tem muito mentor vendendo coisa que Sim. golpe, entendeu? É porque tem muita gente vendendo uma vida que não tem, né? Exato. Então, tipo, até para quem quer vir para Alphaville, eu sou o maior incentivador. Só que saiba os degraus que você vai pisar. Tem gente que quer sair, quer se tacar diretamente em Alphaville. Aí se quebra, porque não vai conseguir manter um padrão de vida lá dentro. Então, mora em Barueri, mora próximo à região de Alphaville e vai crescendo nos degraus. O maior erro das pessoas é querer mostrar uma vida que não leva. Eu não moro em Alphaville. Eu trabalho, venho exercer aqui, ó, dentro da Náutica Digital, a gente faz aqui o nosso serviço através do Reset Cash. O meu trabalho é aqui. E exerço algumas coisas dentro de casa, mas não é em Alphaville que eu moro. Então, tipo assim, é entender o degrau. Então, conhecer a essência da pessoa. Você não pode caminhar com algo só pela ilusão da promessa do que ele vai te propor. Você tem que ver os frutos dele. Sim. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Então, eu aprendo a analisar os frutos. Ver os frutos dele. Se são frutos bons ou são frutos ruins. Então, quando você quer comprar uma mentoria, se você quer acessar, andar com alguém, veja os frutos dessa pessoa. Os frutos. As pessoas elas querem só ver, tipo, o quanto que elas vão receber em dinheiro, Sim. né? Aquela promessa enganadora, né? Você vem aqui que em 7 dias você vai fazer 1 milhão, né? Como bater 1 milhão de seguidores em 7 dias? Sim. As pessoas querem a receita pronta, mas elas não querem entender, tipo, quais são os frutos? Às vezes o cara ensina a viralizar e não tem vídeo viralizado. Exato. As pessoas ensinam a fazer 1 milhão e nunca fez 1 milhão de reais. Então, observe bem os frutos, né? Eu nunca faça também promessas que você não tem resultado. Eu só ensino aquilo que eu fiz dar certo no meu Instagram. Então, a minha mentoria, ela é o quê? Ensinar pessoas a se posicionarem, a entender como funciona o algoritmo no Instagram, a entender como é a metodologia de postagem, o horário, pico, criar infoproduto, porque são coisas que eu venho fazendo. E no orgânico, e agora com a sua assessoria, com o casal de propósito ajudando, auxiliando, a gente vai começar a trabalhar mais forte com o tráfego e alcançar, captar novas pessoas. Sim. Mas entender isso é fundamental. É olhar os frutos. Sim. Cara, esse cara quer me ensinar algo, mas que resultado esse cara tem, né? Sim. Sim. Isso é. Hoje você, né, tem muito também falcatrua, né, dentro do seu segmento de estrategista digital. Tem muita gente reclamando
de golpes, né? Sim. Como hoje você dá um conselho para essas pessoas que vão estar te assistindo, Pra para elas quem... não caírem em golpes? Ainda Perfeito. mais em tráfego, né? Porque Ainda mais em pessoas... tráfego. O que acontece? Existe assim, existe o âmbito de você contratar uma agência, contratar uma empresa, uma prestadora de serviço, né? Normalmente você precisa entender o case dessa pessoa. E hoje na gestão de tráfego a gente tira um case da pessoa pelo quanto ela já gerenciou de anúncios. Isso é um ponto fundamental. Pô, você já gerenciou 1 milhão? Então se você tem case na área, assim dizendo, né? Você sabe como. Então normalmente é a mesma coisa que o Junior falou, é os frutos. É entender o conhecimento dela, quanto tempo ela tem de ferramenta, né? E sentir confiança na conversa. Porque às vezes você entra numa reunião de negócios, às vezes, e a pessoa não te passa confiança, ela tá só ali falando, 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 sem trazer um resultado, entendeu? E eu gosto muito de entrar numa reunião com o cliente e ouvir o cliente. Eu vou perguntar, Júnior, me fala sobre o que você faz para me entender. E aí o Júnior vai me contar o processo da empresa dele, entendeu? Então isso é uma chave fundamental para uma reunião de negócios para contratar um prestador de serviço de tráfego. Se o cara chegar para ti só vomitar informação, cara, sabe? Porque ele tá vomitando informação que ele tem de mercado. Mas ele não tá me ouvindo, eu como cliente para contratar, ele não tá me ouvindo para entender o que eu preciso. Às vezes eu como dono de empresa, eu quero só ter mais reconhecimento da minha marca. Às vezes eu quero uma atração de leads para venda, entendeu? Perfeito. Então, normalmente analisa isso de um gestor de tráfego, de uma agência, enfim, que é o quê? Qual é o case, quanto já gerenciou, empresas que atendeu, resultado positivo de empresas, né? Toda essa questão que a gente precisa ter no mercado. Conversa com a pessoa na reunião, conta para ela o que você precisa para não criar expectativa. Eu falo muito de, cara, cria um unicórnio, mas não cria expectativa financeira, entendeu? E aí você vai analisar todo o processo, basicamente é isso, sabe? Tem golpista, tem coisa ruim, acontece, sim, todo dia. Às vezes eu entro em reuniões, os caras já falam, não sei o que, vai direto ao ponto. Por quê? Porque já tá saturado de ter tido empresas que não trouxeram resultados. Porque são empresas que são genéricas, atendem, Sim. entendeu? Entendeu? É basicamente isso. Para quem está começando na gestão de tráfego, eu gosto muito de falar, cara, se especializa numa área. Se especializa em 2 nichos, 3 nichos. Porque aí você tem case, você não atira para todos os lados. Por exemplo, você atende pet shop, supermercado. Cara, são coisas totalmente diferentes. Você atende imobiliária, você atende odontologia. Coisas totalmente diferentes. Sim. Quando você se especializa em algumas áreas, você cria case. Então, hoje, por exemplo, meu foco é o ramo imobiliário. A gente tem case do ramo imobiliário. Então, eu procuro encontrar clientes do ramo imobiliário para apresentar o nosso processo, entendeu? Show Para demais. gerar um movimento tão grande a ponto de você não precisar mais procurar o cara te procurar. Sim. Isso é uma chave, sabe? A gente tem 5 minutinhos para a gente fazer as considerações finais. Já até, na verdade, até passou um pouco. E você faz as considerações finais aqui agora para a gente fazer Maravilha. finalizar. Bom, gente, para mim é um prazer estar na presença do Júnior, estar aqui na Náutica também, um prazer conhecer o pessoal. A gente veio do Sul para respirar esse ar aqui, para entender o que está acontecendo, o que o pessoal está fazendo, né? E o que eu sempre digo pô, tá começando no digital, você que está assistindo aí, você quer se lançar, quer ter um movimento, começa com o que você tem em mãos. Né? Começa, cara. Perfeito. Só começa com o que você tem em mãos. Pega o seu Instagram, abre, você tem 200 seguidores, faz stories chamando essa galera para um grupo de WhatsApp, transborda nesse grupo, faz um aulão e vende, entendeu? Você começa a monetizar. Então começa com o básico que você tem em mãos, não desiste. E galera, eu tô aqui. Eu saí de uma trajetória de odiar vendas. Eu lembro que eu batia quando eu caminhava na rua com perfume e tal para vender, eu falava, eu odeio vender, eu odeio vender. E hoje eu amo vender, porque eu entendi que é a venda, então ame o processo da venda, sabe? Perfeito. Não para com isso. Se você não gosta de vender, você vai ter que aprender a amar esse processo. Tenha a habilidade de se apaixonar pelo seu negócio todos os dias e continua fazendo, entendeu? E essa questão de você blindar a sua mente é o resultado que vai falar por si, entendeu? Então, tipo, familiares, eles estão falando por segurança, mas fica tranquilo, que vai chegar um momento que o resultado vai falar por si, e aí você não pode deixar o ego tomar conta do seu coração. Você tem que entender que foi um processo que você passou para aprender, para ser forte. Basicamente é isso. Muito obrigado, pessoal. Show demais. Deixa seu arroba aí do Instagram. Meu arroba é Carlos Machado ADS1, tá bom? Show demais, gente. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente no mais uma edição do Resetcast. Então, o recado para você que está nos assistindo é não desista, continua firme, porque uma hora brilha o caminho. Brilho. A Bíblia fala bem assim, determinando tu algum negócio, ser tu firme e a luz brilhará em teus caminhos. Que a luz brilhe em teus caminhos. Agradecemos aqui por mais uma edição. Tamo junto e misturado. Valeu. Vamos Até lá. mais. Preciso...
Ir ao banheiro. É dois, que eu tava me acontecendo aqui já, ó.